Olá, irmãos, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais esta live de ensino. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso tempo de ensino e aprendizado na presença do Senhor. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas aí pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, estou aqui na igreja hoje, juntamente com meu irmão Emanuel aqui. Manuel Messias está aqui com a gente para nós juntos louvarmos a Deus, agradecermos a Deus e aprendermos do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos ensina todas as coisas, nos guia em toda a verdade, nos convence, nos consola. Esse Espírito Santo maravilhoso que habita em nós, que opera em nós. Amém, irmãos? Então compartilhe o seu vídeo aí, compartilhe essa live. Vamos juntos aprender do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar, dar início orando, clamando pelo favor do Senhor nas nossas vidas. Pai Santo, Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais esta noite, por mais esta quinta-feira abençoada, Pai. Nós temos o privilégio, a oportunidade de meditar na Tua Palavra, nas Escrituras Sagradas, que é poder para todo aquele que crê, que é, Senhor amado, ó Deus, a Tua Palavra revelada, Senhor. Ó Deus, que o Seu Espírito, ó Deus eterno, entregou aos Teus santos profetas para que pudesse, Senhor, trazer a mensagem escrita aos nossos corações. E Teu Espírito, Senhor, nos ensine todas as coisas, em nome de Jesus, iluminando o nosso entendimento para compreendermos, ó Pai, as profundidades, a altura, o comprimento, a largura, para compreendermos, ó Deus amado, o grande amor de Deus. Nos abençoa, recebe a honra, a glória, o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Bem, irmãos, vamos dar início então. A gente vai começar então Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, tem uma das maiores promessas de Deus na sua carta de amor para os nossos corações. Uma das maiores revelações da palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos 3:23, quando nós lemos, nós trememos diante daquela palavra. Mas quando nós lemos Romanos 8:1, nós então suspiramos de consolo, suspiramos com alegria, porque enquanto lá diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aqui diz, Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado condenou, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos,
somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Louvado seja Deus. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa o Senhor tem nas suas escrituras, que o Senhor trouxe ao nosso coração, por obra do Espírito Santo, por obra exclusiva de Deus. O Senhor fez coisas maravilhosas, amados irmãos. O Senhor fez coisas que ninguém poderia fazer por você. Nem os seus pais poderiam fazer, nem seus irmãos poderiam fazer, nem o seu melhor amigo poderia fazer, nem um doutor, nem um bastante instrução ou alguém muito elevado. Ninguém poderia fazer o que só Deus fez por você. E aqui a palavra de Deus começa em Romanos, nessa abertura, né, de Paulo usando sempre essas conjunções. Nós vamos ver várias aqui no capítulo 8. Nós vamos ver várias. Ele fala assim, portanto. Ele está aqui falando de uma palavra que ele já está falando no capítulo 7. No capítulo 7 ele começou a falar de si mesmo, da sua condição pecaminosa, da sua condição carnal, da sua condição enquanto homem. Lá no versículo 24 do 7, ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí no 25 ele fala assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí então no 8:1, ele então fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você tiver com a tua versão da Bíblia IRA, a revista e atualizada, essa segunda parte não vai ter na tua Bíblia, porque ela, no versículo 5 aqui, 4, ela repete. Mas eu gosto dessa versão, a revista e corrigida, porque ela é redundante nisso aqui. Ela fala várias vezes. Ela fala no 1, depois fala no 4, depois fala em algumas outras partes. A revista atualizada, ela só fala até, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para ali. Mas na nossa versão aqui fala assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, que maravilha, glória a Deus por essa palavra, porque nenhuma condenação há, nenhuma condenação. Nós estávamos condenados para sempre, porque pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o Criador de todas as coisas, contra o Deus Santo. Nós pecamos contra aquele que a palavra de Deus fala que não compactua com o mal, com aquele que é santo, puro de olhos. Ele não pode contemplar o mal e nós pecamos contra ele, nós desobedecemos. Então, consequentemente, como diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele fala assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, no versículo 25, e aqui no 1 ele fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão nele, para os que
se entregaram a Ele, para os que confiaram a sua vida a Ele, para que confiaram o seu coração a Ele, para que confiaram a sua dívida a Ele, porque a dívida do homem é impagável. A dívida do homem para com Deus, ela é impagável. E só um pode pagar essa dívida: Jesus. Por isso que confiar é ter Jesus por fiador, ter Jesus como aquele que vai pagar a minha dívida impagável. Isso, amados irmãos, é precioso, é maravilhoso. Então, em Romanos, Paulo coloca o homem no centro. No capítulo 7, ele coloca o homem no centro. Ele fala de si mesmo, fala do homem, da condição humana. Então, ele coloca o homem no centro e entra em desespero. Ele fala: miserável homem que sou. Como o homem é miserável. Como o homem por si mesmo, ele está condenado. Está perdido. Mas no capítulo 8, então, ele coloca o Espírito Santo no centro. Aí faz toda a diferença. Então, ele coloca o Espírito Santo no centro, então ele se alegra, dando esse brado de alegria, esse brado de louvor, esse brado de regozijo na presença do Senhor, dizendo assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, aqui Paulo, ele fala aqui no versículo 1, nenhuma condenação há. Para quem não há condenação? Para três, para essas três coisas que ele menciona. Para quem não há condenação? Primeiro, para quem está em Cristo. A palavra de Deus em Coríntios fala: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para quem não há condenação? Para quem está em Cristo. Para quem não há condenação? Para os que não andam segundo a carne. Para quem não há nenhuma condenação? Para os que andam no Espírito. Glória a Deus por isso. Então, a palavra de Deus fala que não há nenhuma condenação. Para quem? Para quem está em Cristo, para quem não andam segundo a carne e para os que andam no Espírito. Versículo 2 fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, nesse versículo, amados irmãos, fala de duas leis: a lei do Espírito e a lei do pecado. Onde estávamos debaixo de qual lei nós estávamos antes de conhecer a Cristo? De qual lei nós estávamos debaixo? Da lei do pecado. Da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Me livrou. Então, amados irmãos, você não só não está condenado em Cristo Jesus, como você já não é mais escravo. A condenação foi quebrada e a escravidão também foi quebrada. Louvado seja Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, do qual eu era escravo, da morte da qual eu era escravo. Então a palavra de Deus fala que porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Livramento, vitória, conquista. Você que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda no Espírito, você não só não é condenado, nenhuma condenação há mais sobre a tua vida, como também não há mais escravidão na tua vida. Versículo 3 fala assim: porquanto, Paulo sempre usa essas, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha que maravilha esse versículo. Porquanto, Paulo sempre usa essas conjunções adverbiais aqui, Usou no versículo 1, vai usar aqui diversas vezes, Versículo 3, porquanto, para quê, porquê, porquanto, portanto, ele vai usando diversas para fazer um contrassenso, ele vai mostrando o que Cristo fez na vida do crente, o que o Espírito Santo fez na vida do crente, na vida daquele que crê em Jesus, na vida daquele que se entregou para Jesus. Ele vai fazendo esse balanço, ele vai fazendo então essa comparação, por isso que ele vai usando sempre essa forma de linguagem aí, esse tipo aí que ele usa sempre nos seus escritos. Isso é maravilhoso.
Então ele fala assim, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Então nós vimos semana passada que a lei é boa, é santa e é justa. Então o problema não era a lei, o problema era a carne. O problema éramos nós que não conseguíamos cumprir a lei. A lei é santa, justa, é boa. Mas era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, pela nossa carne. Então Deus envia seu Filho em semelhança da carne do pecado, em semelhança do homem, na nossa semelhança. E pelo pecado, condenou o pecado na carne. Cristo Jesus morreu com o meu pecado. Cristo Jesus morreu com o teu pecado. Cristo Jesus morreu com o nosso pecado. E graças a Deus por isso. Ele morreu com nossa dívida. Ele morreu. O profeta Isaías fala, ele levou sobre si as nossas iniquidades. E lançou sobre nós a sua justiça. E lançou sobre nós a sua obra gloriosa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então a palavra de Deus fala, amados irmãos, que a lei é boa, mas a carne do homem não. Ele faz a comparação do marido e da mulher, né? Falamos semana passada, o marido é bom, mas a mulher, ele faz essa comparação, ele não está falando aqui de casamento, não, ele está usando uma outra figura de linguagem ali para nos dar esse entendimento. No capítulo 7 ali, se você não assistiu semana passada, busque lá no YouTube, no Facebook, assista ali o capítulo 7 que nós falamos. Então isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então o versículo 4 fala assim, para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Por que Cristo fez isso? Por que o Pai fez isso? Enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, em semelhança de nós, nossa semelhança. Como homem ele veio ao mundo. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em quem se cumpre tudo isso? Aqueles que não andam mais segundo a carne. Porque a palavra um pouquinho mais para baixo vai falar, porquanto, versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia fala algumas menções de carne, né? Às vezes, quando fala da vida, fala da carne, né? Mas aqui está falando, meus irmãos, a carne do pecado, a nossa condição antes de Cristo, a nossa condição caída, a nossa condição sem Deus. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas tudo isso Deus fez para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, olha agora aqui, Paulo vai explicar no versículos 6, 7 e 8. Né? No 5, 6, 7 e 8, Paulo vai dar explicação a respeito da carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que a carne deseja? O que a carne deseja? A carne deseja as coisas do mundo, as coisas que saciam a sua fome. As coisas que contrariam a vontade de Deus, que contraria a Bíblia, que contraria até as coisas naturais da vida. Até as coisas naturais da vida. A nossa carne. A nossa carne está contaminada. Tudo foi contaminado por causa da queda do homem. Mas Jesus veio para reverter esse quadro na minha vida, na tua vida e no meio desse mundo. Porque um dia todas as coisas serão purificadas. Louvado seja Deus. Então aqui, ele está falando, Paulo está falando, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Nosso corpo, se a gente largar, se a gente der de mão, se a gente não vigiar, se a gente não buscar santificação, amados irmãos, a nossa carne ela vai se inclinar para o mal. A nossa carne ela não vai buscar Deus. Ela não vai buscar as coisas de Deus.
se nós não clamarmos por misericórdia, buscarmos a Deus em oração, buscarmos a Deus a palavra, estarmos congregados, estarmos junto com a igreja, nesse tempo difícil que a igreja está vivendo, permanecer firmes, em comunhão com os irmãos, ainda que virtualmente, lendo a palavra, buscando a Deus em oração, se santificando. Porque senão a nossa carne se inclina para as coisas da carne. A Bíblia está dizendo isso. Por isso que Paulo fala lá no 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só Cristo para fazer tal obra. Só Jesus para fazer tal maravilha. Mas os que são segundo o Espírito, continua o versículo, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, amados irmãos, nós temos duas naturezas em nós. A natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza carnal, amados irmãos, que é uma batalha, a Bíblia fala que é uma batalha entre a carne e o espírito. É uma batalha, é uma guerra. Efésios 6 fala sobre isso. Tantos outros versículos falam sobre isso. Alguém já falou nos seus livros que há duas naturezas entre nós. Aquela que mais alimentarmos, mais vai crescer em nós. Se nós alimentarmos a carne, mais a carne vai sobressair. Se nós alimentarmos as coisas do Espírito, mais as coisas espirituais vão sobressair na nossa vida. Glória a Deus. Simples assim. Simples assim. Então, amados irmãos, que nós possamos alimentar nosso espírito com as coisas do Espírito. Versículo 7 fala assim, porque a inclinação da carne é morte. Então, a nossa carne naturalmente se inclina para as coisas da carne. E essa inclinação leva à morte. Aí ele fala assim, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem que não quer vida e paz? Quem é a tal pessoa que não quer vida e paz? Pergunta para qualquer um, você quer vida e paz? Todos vão querer. Mas só uma maneira. Só em Cristo Jesus. Somente os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, e os que andam no Espírito, não há nenhuma condenação. Então, eles podem, então, agora viver uma nova vida. Aleluia. Pode viver uma nova espiritualidade, uma nova porção. Por quê? Pelo quê? Pelo que Cristo fez. Pelo que Cristo fez por nós. Então, amados irmãos, esses versículos é muito importante. Esse capítulo 8 de Romanos é maravilhoso. Aí no versículo seguinte, versículo 8, versículo 7, portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha como Paulo vai profundo nesses 4 versículos, fala sobre a carne. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A carne, ela não se sujeita à lei de Deus, amados irmãos. A carne, ela não se sujeita à vontade de Deus, não se sujeita a Cristo, não se sujeita ao Espírito, não se sujeita. O versículo seguinte fala isso mais profundo, fala assim, portanto, novamente essa conjunção aqui, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, amados irmãos. Paulo fala aqui, portanto, os que estão na carne não podem. Eles não podem agradar a Deus. Olha a profundidade que Paulo fala essa carta. Versículo 9 fala assim, vós, porém, não estáis na carne. Agora ele vai falar, meus irmãos, a condição daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai falar essa condição maravilhosa. Então vamos ver Paulo falar muitas vezes aqui, por quê, para quê, portanto, de maneira que. Então ele vai usar muito essas conjunções, sempre fazer. Então o porquê, amados irmãos, nós precisamos saber o porquê e o para quê. Por que Cristo me amou tanto assim? Por que Cristo deixou o seu trono de glória? Por que Cristo se esvaziou da sua majestade e veio até nós? Como diz aqui, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenar o pecado na carne. Que obra, meus irmãos? Por que tanto amor?
Então, quando eu pergunto o porquê eu tenho que perguntar nessa circunstância, por que Cristo me amou? Para que eu ande nos seus caminhos? Para que eu creia nessa obra? Para que eu entregue o meu coração a essa obra que Deus fez? Para que eu me entregue, eu me lance, eu creia nisso de todo o coração? Para que nenhuma condenação mais haja, para que nenhuma condenação venha sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida daquele que crê. Então, amados irmãos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o homem precisa de Cristo, para que essa condição carnal seja transformada, uma nova criatura, um novo nascimento. Jesus falando para Nicodemos, lá em João 3, ele fala assim, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino. E aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Amados irmãos, é ver, quem não nasce de novo não pode ver e não pode entrar. Então o novo nascimento aqui, irmãos, quando Cristo entra e faz um novo ser, uma nova criatura. Embora a velha criatura continue atuando. Nós falamos semana passada sobre a presença do pecado. A presença do pecado não foi tirada ainda. O poder do pecado foi tirado. A força do pecado foi tirada. Mas a presença do pecado ainda não. Só quando Jesus voltar, se manifestar, então teremos o corpo glorificado. Então a presença do pecado vai ser exterminada. Mas até lá, amados irmãos, temos que buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Porque aqui no versículo 9 fala assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, um ponto aqui interessante. É impossível um crente não ter o Espírito Santo. É impossível um crente não ser habitado pelo Espírito. Todo crente tem habitando na sua vida o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você que crê em Jesus. Quando você entregou-se a Jesus, quando você confiou nele, entregou o teu coração para ele, o Espírito Santo habitou na tua vida e habita e habitará até o fim. Amém. Porque o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Então, quando ele sela, ele não sela e tira o selo, sela, tira o selo, sela, tira o selo, como muitos pensam. Selou, está selado para sempre. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Deus não é crente, não é cristão. Todo que é cristão tem o Espírito de Deus. E a palavra no versículo 10 fala, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça de Cristo, aquilo que Ele fez. Ele morreu, Ele veio, como diz lá no versículo, em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Louvado seja Deus. E se Cristo está em vós, então o corpo está morto para o pecado, amados irmãos. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Diga não para a carne, diga não para o mundo, não para o pecado e sim para Jesus. Só Ele pode nos livrar da condenação. Amém. Só Ele pode nos livrar. Só Ele tem poder para isso. Versículo 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Então olha só, amados irmãos. O Espírito habita em nós, Cristo habita em nós, e Deus, lá em Efésios 3,19, dá uma olhadinha em Efésios 3,19, Efésios 3,19, fala que, Efésios 3,19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, o Pai. Então, o Deus Trino habita em nós. Olha que maravilha, amados irmãos. E como foi possível, com uma pessoa suja como eu, pode habitar o Espírito Santo? Como uma pessoa pecadora como eu pode habitar o Espírito Santo?
Porque Jesus, ele veio e purificou-nos com seu sangue. Por isso que o Espírito Santo habita, porque fomos purificados com o sangue do Cordeiro. Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus não habita em templos feitos por mãos. Eu vou dar uma reforma aqui, eu vou deixar disso, vou deixar daquilo. Isso é tudo muito bom, mas se não for purificado pelo sangue do Cordeiro, nunca vai ser um templo do Espírito Santo. Nunca o Espírito Santo vai habitar. Mas quando somos de Cristo, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica, então o Espírito Santo vem e habita. E o Deus, que nem os céus dos céus podem contê-lo, habita em mim, habita em você que crê em Jesus. Que obra gloriosa, que obra maravilhosa. Aqui então Paulo fala agora da ressurreição. A ressurreição era um assunto, amados irmãos, que no primeiro século ali, o povo não gostava, né? Quando Paulo foi pregar em Atenas, quando ele começou a falar da ressurreição, o povo saiu do Areópago, deixou ele sozinho ali, falando sozinho. Quando ele começou a falar da ressurreição, esvaziou o Areópago. Que as pessoas não entendem a respeito disso. As pessoas não querem falar de morte, ressurreição, dessas questões assim. O povo deixa para depois, né? Deixa para depois. Isso é um assunto urgente. Esse é um assunto urgente, urgentíssimo. Precisamos falar da morte, precisamos falar da ressurreição. E só Cristo pode nos livrar da morte e nos dar a ressurreição. Então a Bíblia fala, se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em você, o que vai acontecer em você quando você descer à sepultura? Quando você morrer? O que vai acontecer? Aquele Espírito que habitava em Cristo habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Se Cristo ressuscitou, você que tem o Espírito que nele habitava, também ressuscitará. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 17, irmãos. Versículo 12. De maneira, irmãos, que somos devedores. Apóstolo Paulo aqui, então, olhando para tudo isso que ele vai relatando lá do capítulo 7, desde o capítulo 1, né, de Romanos, mas o capítulo 7, que ele vai falando, olhando para si mesmo, ele vai falar, aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, quem me dará a vitória, quem me dará o livramento, Aí então ele olha para Cristo, que tudo que Cristo tinha feito por ele e nele, conta aqui no capítulo 8 todas essas maravilhas que o Espírito Santo faz na vida do crente. Então aqui no versículo 12 ele fala assim, de maneira, irmãos, que somos devedores. Devedores. Você acha que Deus deve alguma coisa para você? Você acha que Deus deve alguma coisa para você ou para mim? Ou será que nós devemos tudo para Ele? Paulo tinha entendimento que ele era devedor. De maneira, irmãos, que somos devedores. Devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então Paulo está falando aqui, amados irmãos, da ressurreição no versículo 11. Está falando que ele era devedor de toda essa graça, de Jesus vir, se encarnar no corpo do pecado, nesse corpo carnal, e pelo pecado condenar o pecado na morte, na sua carne, na sua crucificação, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então, olhando para tudo isso, Paulo fala assim, eu sou devedor. Deus não me deve nada, Ele fez tudo por mim e fez tudo de graça, pela graça. Favor imerecido, de graça. De graça. Então Paulo reconhecia como ele era devedor de Deus, como ele se humilhava diante disso, amados irmãos. E quando nós entendemos isso, isso nos faz nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque nós somos devedores de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz.
de tudo que Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, de o homem ter caído, de ter desobedecido, e Deus vai lá e traz esse homem novamente, e busca esse homem novamente. Quando Adão peca e cai, ali ele pega ali o animal e sacrifica o animal ali, e cobre ele com a justiça daquele animal impuro, daquele animal que não tinha culpa. Ali a graça já é manifesta na vida de Adão, nas nossas vidas também. Então somos devedores, irmãos. Nós estávamos destituídos da glória de Deus e por Cristo Jesus agora nós somos restituídos à glória de Deus. Tanto se fala em restituição, restitui a casa, restitui o carro, restitui as coisas materiais, amados irmãos. A maior restituição que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, para a vida do homem, é a restituição à glória de Deus que foi destituída. Versículo 14, o versículo 13 fala da santificação, irmãos, porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas pelo Espírito Santo. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Aqui Paulo fala da santificação. A ressurreição, somos devedores, e aqui no 13 ele fala da santificação. A obra que o Senhor fez, ele nos justificou. Ele nos justificou e essa justificação traz santificação para a vida do crente. Quando nós olhamos para tudo isso, isso tem que santificar a tua vida. Isso tem que fazer você quebrantado, isso tem que fazer você falar, eu sou devedor, eu tenho que servir a Deus, tenho que buscar a Deus, tenho que reconhecer a minha pecaminosidade, tenho que reconhecer a minha carnalidade, tenho que me reconhecer e buscar a Deus em santificação. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse é um ponto importante, irmãos. O que se diz hoje no mundo? Todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia tem 3 pontos aqui principais a respeito de quem são filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? O primeiro ponto está lá em João 1,12. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem em Jesus, os que creem no seu nome, os que creem na sua justiça, os que creem na sua obra redentora, esses são filhos de Deus. Aqui a palavra de Deus fala assim, quem são filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos. Então, aqueles que creem em Jesus são filhos. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos. E lá em Mateus 5,9 fala assim, que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Que é a santificação, irmãos. Que é a santificação. A santificação mostra que o crente é filho de Deus, que o crente é um crente regenerado, que o crente é um crente verdadeiro, não meia boca, mas um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, porque ele foi lavado, remido, restaurado, regenerado, foi justificado, tem sido santificado e vai ser glorificado. Então a santificação, amados irmãos, os pacificadores. Então, quem é filho de Deus? Os que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Quem é filho de Deus? Os que creem em Jesus. Quem é filho de Deus? Os pacificadores, o que tem a sua vida em santificação. Versículo 15, olha o versículo 15, Paulo fala aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Lembra que eu falei, amados irmãos, que o Senhor nos livrou da condenação e da escravidão. Lá no capítulo 8, versículo 1 e 2, nós fomos libertos da condenação e da escravidão. A lei do pecado e da morte foi quebrada na tua vida, você que crê em Jesus, foi quebrada, você precisa crer nisso, você precisa ter isso em mente, no teu coração, porque isso santifica a tua vida. Quando você crê de todo o coração, isso traz um consolo, um descanso. Isso é maravilhoso. Então aqui a palavra de Deus fala assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba,
Pai. Adoção de filhos. Por Jesus Cristo nós somos chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. Que maravilha ser chamado filho de Deus por Jesus Cristo. Já falei aqui algumas vezes, amados irmãos, Jesus, lá em João 3,16, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não viva debaixo da escravidão, da lei do pecado e da morte, mas que seja salvo por ele. Ele era unigênito, ele veio como unigênito, mas quando ele está subindo, amados irmãos, ele está subindo como primogênito. Então aquele que era unigênito, que tinha tudo para si, ele podia guardar tudo para si, podia ser ali egoísta, como os homens são. Mas Jesus não era egoísta. Ele, unigênito, se fez primogênito, para que fosse o nosso, olha que palavra de Deus aqui, o nosso resgatador, nosso salvador. Então, recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Papai. Paulo usa aqui, no hebraico, Abba, e no grego, Pater. Então, Abba, Pater. Aqui nosso, aqui, Abba, Pai. Abba, Pater. Quer dizer, Deus é Pai. Para os judeus que creem em Jesus, Deus é Pai. Para os gregos que creem em Jesus, para os gentios. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que todos podem ser filhos de Deus por Jesus Cristo. Todos podem ser filhos de Deus, tanto judeus quanto gregos, tanto judeus quanto gentios. Abba, Pai, Abba, Pater. Abba, Pai, papai pode se aproximar de Deus com reverência e gratidão e dizer, obrigado, Senhor, sou devedor. Sou devedor, mas nunca vou pagar, nunca vou conseguir pagar, e nem Deus quer que paguemos. Deus quer que nós cremos nele, creiamos nele, sirvamos ele com alegria, façamos a obra dele com alegria, proclamemos o Evangelho. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer da minha vida e da tua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Abba, Pai. Abba, Pai, nós fomos adotados, irmãos. Nós fomos adotados. Nós fomos reconciliados, por isso que Paulo fala, sou devedor. Nós fomos adotados, nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos feitos novas criaturas. O Espírito Santo habita em nós, porque o sangue de Jesus purificou-nos por dentro, para que o Espírito habitasse, porque o Espírito não habita em templos feitos por mãos de homens, porque tudo que o homem põe a mão está contaminado. O homem está contaminado, o mundo está contaminado. Então, como o Espírito habitaria em mim se não fosse purificado pelo sangue do Cordeiro? Louvado seja Deus. Então, assim, a palavra de Deus fala que então nós clamamos, Abba, Pai. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Por que somos filhos? Porque cremos em Jesus. Jesus nos dá essa condição. Jesus nos dá essa condição de sermos chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho. Você é filho, se comporte como filho de Deus, se porte como filho de Deus. Se porte, o Senhor te perdoou, o Senhor te santificou, te justificou. Quando nós não tínhamos a Cristo, nós estávamos num tribunal, como um réu. Nosso acusador, promotor ali com o dedo na nossa cara, pecou, fez isso, fez aquilo outro, uma lista, uma capivara de 50 metros. Pelo menos a minha. Mas quando Cristo entrou na nossa vida, quando Jesus mudou a nossa história, nós agora não estamos diante de um tribunal como um réu, nós agora estamos diante de um pai, nós somos filhos. Muitas vezes erramos contra esse Pai, erramos contra o nosso Pai que fez tudo isso por nós.
Como não é chato, não é nós que somos pais, nós fazemos tudo para o nosso filho, queremos dar o melhor para o nosso filho, e às vezes o nosso filho vem e ofende a gente. Às vezes o nosso filho faz coisas que nos desagradam. Nós vamos pôr ele para fora, agora isso não é mais meu filho. Vamos lá no cartório, que agora a partir de hoje isso não é mais... Não tem como. Continua sendo filho. Quando nós erramos, nós temos que voltar para o nosso pai. Não fazer como Adão. Adão se escondeu atrás da moita. Vamos se esconder, vamos fugir de Deus. Não, amados irmãos, erramos, continuamente erramos. Volte-se para o teu pai. Ele é pronto em perdoar. Volte-se para o teu pai, porque nós somos filhos. E um filho permanece para sempre na sua casa. A palavra de Deus fala que o filho permanece para sempre. O servo não, mas o filho permanece para sempre na casa. Deus não despreza, Deus não manda embora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus. Que segurança, amados irmãos. Muitos falam assim, mas esse pensamento, esse entendimento faz a pessoa viver relaxadamente. Não, então não é crente. Esse pensamento faz a pessoa andar assim meio desleixada. Não, então a palavra de Deus não entrou no coração. Porque aquele que tem esse entendimento dessa maravilha, amados irmãos, quando sabe disso, quando entende isso, pelo contrário, isso santifica a sua vida. Traz santificação. Versículo 17, encerrando aí essa maravilha do apóstolo Paulo aqui. Então aqui, algumas coisinhas que eu anotei aqui. Então nós estamos livres da condenação e da escravidão, amados irmãos. O Deus Trino, versículo 3 lá, Ele habita em nós. O Pai, que enviou o Filho e que nos convenceu pelo seu Espírito. Esse Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós, opera em nós, se move em nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não conseguiríamos nunca por nós mesmos cumprir a lei. Não porque a lei não era boa, justa e santa, porque nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos. Por isso que Paulo fala, sou devedor, por tudo isso que Deus fez. No versículo 17 aqui, finalizando, e se nós somos filhos, olha porque Paulo fala que é devedor, mais um item aqui, para Paulo ter essa mentalidade de devedor. Não que ele falasse de devedor, amados irmãos, que ele queria pagar, né? Por isso que ele era evangelista, missionário, corria 15 mil quilômetros lá, sem carro, sem trem, sem avião. Por isso que ele fazia, levava pedrada, levantava, ia pregar a palavra na outra cidade. Não, nada disso. Nada disso. Ele sabia que era devedor, mas ele não corria para pagar a Deus. De jeito nenhum. Nem podemos, nem conseguiríamos. A nossa dívida de 10 mil talentos, né? Os irmãos aí já falamos sobre essa conta aí de 10 mil talentos, né? Sua dívida é 10 mil talentos, consegue pagar? Só se você vivesse 160 mil anos para você pagar uma dívida de 10 mil talentos. Um talento são 40 quilos de ouro. Um talento, 40 quilos de ouro. O candelabro no templo tinha um talento de peso, 40 quilos de ouro. Então faça a conta aí, um talento, 10 mil talentos vezes 40, 1 grama do ouro está R$200 hoje, faça essa conta aí rapidinho, você vai ver o preço da sua dívida. Se é que você consegue chegar a esse valor. E multiplica por 7 ainda. Amados irmãos, somos devedores, mas nunca vamos pagar, nem conseguiríamos, porque Jesus já pagou todo o preço. Ele pagou, Ele satisfez toda a justiça de Deus, Ele se entregou ao Pai, pagou nossa dívida para com Deus. E se nós cremos nisso, que foi por isso, para mim, para você, quando nós cremos nisso,
o Senhor se alegra, porque você está crendo num projeto que Ele fez. Um projeto que Ele é o autor e o consumador. Isso é maravilhoso. Creia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus, irmãos. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Nós padecemos também, irmãos, com Cristo. Assim, nós recebemos tudo isso, recebemos todo o bem que Cristo fez, que Cristo é, mas com Ele também padecemos. Cristo foi perseguido, nós também seremos. Cristo foi zombado, nós também o seremos. Cristo aconteceu o que aconteceu, tudo Ele lá foi zombado, foi perseguido, foi tudo isso, amados irmãos, com aquele que quer, a Bíblia fala que aquele que quer seguir Jesus piamente sofrerá perseguição. Porque o mundo não suporta a palavra de Deus. Porque a carne não pode agradar a Deus, a não ser que se converta, a não ser que se entregue a Deus, a não ser que a obra do Espírito Santo aconteça no coração, a não ser que se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados e volte, creia no Evangelho e se volte para Deus. Então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, é certo que com Ele nós vamos padecer. Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo padece, padeceu, padece, tem padecido, até o dia que Ele voltará para buscar a sua igreja. Se é certo se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Padecimento para glorificação. E daqui a pouco, quando Jesus voltar, nós teremos os nossos corpos transformados. E toda a promessa, tudo aquilo que nós cremos pelas Escrituras se cumprirá. Tragada foi a morte na vitória. Nossos corpos serão transformados. Se estivermos vivos quando Jesus voltar, seremos transformados. Se estivermos mortos quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos. Ressuscitaremos antes ainda dos que estiverem vivos. Então, amados irmãos, que essa seja a nossa esperança, nosso descanso em dias maus, seja isso que te santifique, seja isso que te traga esperança. Às vezes a pessoa tão desesperada corre atrás de governos, corre atrás de homens, corra atrás da palavra de Deus. Corra atrás desse Deus generoso, desse Deus amoroso, que se você entregar o teu coração a Ele, Ele tudo novo fará. Tudo novo fará. Volte-se para Ele, arrependido, quebrantado, devedor, sabendo que você na carne não pode agradar a Deus. Não pode, é uma condição. Não podemos. Mas temos o Espírito Santo que habita em nós. E porque o Espírito Santo habita em nós, então nós somos agradáveis a Deus. Efésios 1 fala sobre isso. Porque Cristo habita em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós então somos agradáveis a Ele no amado. Nós somos agradáveis ao Pai no amado. É a única maneira, amados irmãos, é o único jeito. E nós podemos então declarar aquilo que Paulo declarou no primeiro versículo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Seja o nosso cântico de vitória, seja a nossa fé de dia e de noite, seja a nossa esperança, seja o nosso descanso, porque Jesus vem. Jesus em breve voltará. Medite nessa palavra de dia e de noite. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, entregue-se a Ele, volte-se para Ele, no teu quarto, em secreto, em segredo, dobre os teus joelhos, volte-se para Ele, arrependido, quebrantado,
Só Ele pode te livrar. Só Ele pode te dar a vida eterna. Só Ele pode mudar a situação do teu coração, de um coração condenado por um coração regenerado, um coração destituído por um coração restituído, debaixo de uma lei do pecado e da morte, para viver debaixo da lei da justiça, debaixo do poder das trevas, trazido para a sua maravilhosa luz. Que obra que Cristo fez, irmãos, que obra maravilhosa, e Ele faz, continua fazendo, até o dia da sua volta. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Deus abençoe a tua vida, que esse Romanos 8, do 1 a 17, possa aí impactar o teu coração e você possa, cada dia mais, ser santificado nisso, porque é isso que nos santifica. Jesus disse: santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. A santificação não vem por deixar aquilo outro, embora isso é necessário, sair das coisas que desagradam a Deus, mas a santificação, por isso que muitas pessoas querem largar os vícios, não conseguem, as pessoas querem sair de tal situação, não conseguem, estão embramadas, estão todas ali, todas cheias de nós ali nas suas situações. Só um pode te livrar desse, Jesus Cristo, porque você por si mesmo não pode sair das drogas por si mesmo, não pode sair dos vícios por si mesmo, não pode sair das prostituições por si mesmo. Só Cristo pode fazer essa obra. Invoque o nome dele, clame por ele, porque ele tem poder e você pode cantar o cântico da vitória, falar: nenhuma condenação há mais para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe teu coração, Deus abençoe a igreja e que o Senhor traga tempos de refrigério, que em breve nós possamos estar juntos, congregados aqui na igreja, congregado aqui, nosso irmão Manuel Messias está aqui comigo hoje, mas daqui a pouco nós possamos estar aqui com 50, 60, 70, 100 pessoas, louvando e exaltando o nome do Senhor. Mas eu sei que esse vídeo vai alcançar muito mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e que essa palavra chegue a muitos corações. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e tua casa, hoje e sempre. Amém. Até a próxima.